Deus, pode se sentar. Então a pergunta é: na janta posso jantar carne? Glória a Deus, podemos, aleluia. Não sei você, mas doce e pão e massa não foi nada comparado à glória dessa semana. Mas vale a pena, né, queridos? Como nós temos recebido resposta de oração, eu quero te encorajar, né? Você não deixar de testemunhar o amor do Senhor na tua célula, testemunha como Deus falou com você, respostas de oração tremendas do Senhor, amém? E nós queremos continuar, nós estamos falando sobre o testemunho de Cristo, nós estamos nos aprofundando sobre essa verdade. Hoje, a terceira mensagem dessa semana é o chamado para todos nós. Nós temos visto ao longo dessas últimas 3 semanas como Deus nos chamou para o quê? Anunciar a boa notícia. Quem é a boa notícia? Jesus. Nós entendemos que como que seria a nossa vida se não fosse Jesus, que haveria uma separação eterna, haveria o sofrimento eterno e a morte eterna. Isso seria impossível de ser mudado se não fosse a vinda de Jesus e a morte e a ressurreição dele por nossas vidas. Nós vimos também que a importância de nós testemunharmos, de nós conhecermos esse Jesus, de nós nos aprofundarmos nesse Jesus. Ao longo dessas últimas 3 semanas, Jesus está realmente nos conclamando para esse lugar de raízes, esse lugar de princípios, esse lugar de valores que movem o reino dos céus. E hoje eu quero falar sobre a convocação que Jesus fez aos seus discípulos lá em Atos, mas a mesma convocação que ele faz hoje para você e para mim. Então o chamado é não apenas dos discípulos, mas de todos nós. Amém, igreja? O chamado repete comigo, o chamado é de todos nós. E precisa queimar nos nossos corações, precisa começar a fazer sentido. Nós precisamos lembrar que Jesus, após a sua ressurreição, ele se revela aos seus discípulos, ele se revela aos seus amigos, ele se revela de forma corpórea, e ele começa a provar que realmente ele havia ressuscitado, amém? Você lembra muito bem da passagem de Tomé, e ele fala assim: eu só vou confiar se eu colocar o meu dedo nas chagas de Jesus. E Jesus permite, porque ele conhecia a fragilidade de Tomé, a falta de fé de Tomé, e Jesus nos inspira: feliz aqueles que creem e não vem. Amém, queridos? E nós precisamos entender que Jesus mostrou, ele deu provas, ele se encontrou durante 40 dias com os seus discípulos antes dele ressuscitar, de ser assunto aos céus. Então, e quando ele é assunto aos céus, eu quero te convidar a abrir tua Bíblia lá em Atos 1, de 1 a 2. Fala assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi elevado aos céus, depois de terem dado instruções, por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. Então nós vemos que Jesus tinha uma missão aqui na terra, mas antes dele voltar para o Pai e preparar a morada para você e para mim, ele esteve no lugar de relacionamento. Nós servimos a um Deus relacional, amém, queridos? Nós servimos a um Deus que se importa com as nossas dores, que conhece você, e justamente por conhecer você, conhecer a mim, ele continua nos encorajando a falar do amor do Senhor, a se mostrar, e falar assim: olha, está na hora de nós ampliarmos o reino do Senhor, está na hora de nós começarmos a mostrar quem Deus é por meio das nossas vidas. E foi exatamente isso que ele fez lá em Mateus, e o texto-chave de hoje é Mateus 28, de 16 a 20, que é chamado de a grande comissão, e fala assim: os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, alguns porém duvidaram, quer dizer, alguns ainda estavam com medo, alguns ainda tinham dúvidas. Então Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhe ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos orar? Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor já fez nessa noite e por tudo aquilo que o Senhor ainda quer fazer. Então nós abrimos o nosso coração. Nós declaramos que o nosso coração é uma terra fértil, onde a tua palavra tem poder para entrar e fazer morada e criar raízes e florescer e frutificar, e o fruto irá permanecer. Oramos, Jesus, para que o Senhor possa mostrar nos nossos corações que não haja mais dúvidas que o Senhor existe, que não haja mais dúvidas que o Senhor continua agindo ainda hoje, que não haja dúvidas no coração do meu irmão e da minha irmã que o Senhor delegou uma autoridade sobre a vida da igreja, e nessa noite nós queremos nos abrir para receber a tua palavra e sermos impactados por ela e impulsionados a viver um evangelho vivo e verdadeiro. Oramos e agradecemos por tudo aquilo que o Senhor irá fazer, não apenas em nós, mas também nas nossas crianças que estão sendo ministradas, em nome de Jesus. Amém. É interessante que Jesus fala, vão por todo mundo, ou dependendo da tua palavra, ide por todo mundo. E para nós que somos os gentios, para nós é muito comum essa palavra. Mas se você for olhar até aquele momento, nunca a nação de Israel havia recebido uma ordem, uma direção de sair. Até então Israel era chamada para que as nações fossem até Israel, conhecessem o Deus de Israel. Mas ali Jesus, com essa declaração, com a grande comissão, ele começa a declarar, ele há uma quebra de paradigmas, quebra de um padrão. Agora, povo de Deus, vocês não vão ficar parados, esperando as pessoas virem até vocês, mas está na hora de você se levantar e começar a fazer discípulos. Discípulos de quem? De Jesus. Está na hora de você entender a palavra que tem sido semeada, declarada, profetizada sobre você. Está na hora de anunciar. Então, naquele momento, Israel, a nação de Israel, é convocada para sair de um lugar de apatia, de um lugar de superioridade, de que nós estamos aqui, se você quiser saber, vem até mim. E agora, nesse momento, Jesus declara, vão, andem, declarem, falem, vivam esse evangelho pleno, viva as boas novas. É esse lugar que, com essa mudança de padrão, com essa mudança de paradigmas, agora eles precisavam ir. E da mesma forma como Israel foi tocado, assim como aqueles 11 discípulos foram tocados, eu e você hoje precisamos ser tocados e transformados por essa palavra. Aquele foi o início do chamado apostólico daqueles discípulos, e hoje é aquilo que precisa motivar o teu e o meu coração, amém? A anunciar as boas novas, a falar das boas novas, a viver numa fé, numa obediência e também num senso de urgência. Então, por isso que nessa noite eu quero falar sobre 5 pilares, 5 verdades que nós vemos que amparam essa grande comissão. E a primeira delas é a autoridade. Está lá em Mateus 28, 18. E fala assim, então Jesus aproximou-se deles. Novamente, um Deus relacional. Um Deus que chegou-se até nós. Um Deus que conhece as nossas necessidades, as nossas fragilidades e as nossas dores. Então ele se aproxima e disse, foi-me dada toda a autoridade. Toda a autoridade. Não há nada que esteja aquém do poder e da soberania de Deus. Né? A autoridade aqui no grego é poder ou jurisdição absolutas. O que quer dizer isso? Não existe nada, absolutamente nada que esteja fora do controle de Cristo. Amém, queridos? E é isso que nós precisamos lembrar
quando as coisas aparentemente saem do controle, quando as situações aparentemente não acontecem da forma como eu gostaria, eu preciso lembrar que a autoridade foi dada sobre Jesus e nesse lugar Ele está governando, a terra não está fora de controle, amém? Por mais que nós vemos a humanidade destruindo as nações, o planeta de forma prática e também da parte, não apenas de desmatamento, mas também com o declínio da sociedade, né? Daqui a uns dias, semana que vem, nós vamos ver uma das coisas, para mim, na minha concepção, mais abomináveis que existe, que é o carnaval, onde pessoas se prostituem em prol de uma festa popular. Queridos, não caia nesse lugar. Não caia, você que é pai, não leve jamais seus filhos em matinês ou em bailinhos de carnaval, não ensine os teus filhos a amarem esse lugar, amém, queridos? Ensine os teus filhos a amarem a casa do Senhor, e ensine os teus filhos a entenderem que eles foram chamados para serem homens e mulheres de Deus, e nesse lugar eles não vão sair, eles não vão ter outro prazer, a não ser estar na casa do Senhor, amém, queridos? Nós começamos a mudar nossos paradigmas, nossos padrões. Talvez isso é novo para você, mas eu quero te alertar. Não tem como alguém ser feliz longe do Senhor. Não tem como a pessoa viver uma vida de prostituição e achar que isso é normal, uma vida de depravação moral e achar que isso está ok, em prol da arte. Não, queridos. Nós precisamos viver pela palavra de Deus, pelos padrões estabelecidos pela palavra de Deus, assim como Deus nos declarou, e essa autoridade precisa estar sobre mim e estar sobre você. E ali em Filipenses 2, de 9 a 11, fala: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, amém? Aleluia! Aleluia! Essa precisa ser a nossa verdade, é isso que precisa nos lembrar. Essa autoridade está sobre você, está sobre mim, está hoje sobre a igreja do Senhor, não é mais apenas sobre um grupo seleto de 11 discípulos, mas está sobre toda a igreja do Senhor, essa autoridade de nós orarmos e os enfermos serem curados, de orarmos e pessoas serem libertas da escravidão de Satanás, de pessoas serem amadas, curadas nessa casa de oração. E é isso que nós precisamos lembrar: Jesus já pagou o preço pelas nossas vidas e pelas nações, então nós podemos mudar. Sabe, queridos, está na hora de nós sairmos para cumprir. A grande comissão foi um ponto de partida, do qual a igreja não pode mais retornar. A igreja foi impulsionada. E você e eu precisamos entender que o ID é para você e para mim hoje. Não importa aquilo que nós temos falado, se você tem ou não um dom de evangelismo, o ID é para todos nós. Repetindo, o ID é para todos nós. E talvez para alguns vai ser mais difícil do que para outros, mas eu creio que nesse dia, essa mesma autoridade começa a vir sobre você, meu irmão, minha irmã. E hoje eu creio que teus ouvidos começam a ser destravados para ouvir os sons dos céus, que a tua boca começa a declarar as palavras do Senhor e não mais as palavras desse mundo, que Deus quer te dar autoridade ao longo dessa semana, ao longo desse mês de março, ao longo desse ano de jubileu que nós estamos como igreja. Deus quer derramar sobre você essa autoridade. Basta você falar: eu creio, Jesus, eis-me aqui, Jesus. E esse poder, essa autoridade, essa repartição desse poder, dessa unção pode estar sobre a tua vida e sobre a minha vida, queridos. E Jesus gratuitamente nos perdoou, mas também nos impulsionou a fazer novas obras. Por quê? Por que nós precisamos pregar o Evangelho? Por que nós precisamos falar do amor do Senhor?
porque nós queremos que Jesus volte, e isso está lá em Mateus 24:14, que é o nosso tema do ano, que nós iremos ler algumas dezenas ou centenas de vezes ao longo desse ano, e fala assim: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Esse é o motivo pelo qual Jesus empoderou a igreja dele, esse foi o motivo pelo qual ele nos deu essa grande comissão para que o evangelho fosse pregado, anunciado e preparando a volta do Senhor. E como nós precisamos esperar, aguardar ansiosamente por esse dia, amém, queridos? Nós podemos fazer um pouco mais. O Espírito Santo nos chama para fazer mais. O Espírito Santo nos chama para andarmos mais alinhados com o Senhor. E esse privilégio não foi dado aos anjos, mas foi dado a você e a mim. Você pode dar uma glória a Deus nessa noite? Porque essa é a missão dada pelo próprio Jesus a você e a mim. A igreja do Senhor, a igreja gloriosa do Senhor, nós temos o privilégio de poder participar da resposta de Deus aqui na terra, chamada igreja. Eu e você fazemos parte, não de um legado de 25 anos da igreja Siloé, mas um legado de séculos e séculos, de eternidade até a eternidade. Nós fazemos parte desse projeto de Deus, de salvação, de reconciliação e de relacionamento com o Pai. Então, lembrando que nós precisamos testemunhar e anunciar com ousadia o Evangelho. O segundo pilar que eu vejo é o propósito. Primeiro é a autoridade, segundo é o propósito. Qual foi o motivo pelo qual Jesus nos deu? Então, nós precisamos entender que desde Gênesis até Apocalipse, tudo tem um propósito. Deus sempre fez algo de uma forma intencional. Jesus sempre, quando estava com as pessoas, Ele estava agindo, falando de forma intencional. E é algo que eu quero te alertar. Comece a ser mais intencional no teu dia a dia, seja na tua vida pessoal, na tua vida profissional, na tua área familiar ou na tua área espiritual, amém, queridos? Se nós não temos um alvo, se nós não temos um objetivo, claro, você vai ir para qualquer lugar e está tudo bem, mas quando você tem um alvo na vida espiritual, que é Jesus, na tua vida profissional, que é um crescimento profissional, se no teu casamento, no teu lar é levar os seus filhos até Jesus, se tem esse alvo, você começa a se planejar para que isso aconteça. É mais ou menos quando você quer sair de férias, ou comprar um carro, ou comprar alguma coisa na tua casa. Você tem um alvo e você trabalha, você abre mão de outras coisas para conseguir algo, certo, queridos? Na nossa vida espiritual nós precisamos ter essa mesma disposição, esse mesmo planejamento. E tudo que Deus fez tinha um propósito claro e muito bem definido. Quando o pecado entrou na raça humana, ele não foi pego de surpresa. Nós não somos o plano B. O próprio Deus colocou sobre nós o livre-arbítrio. Por quê? Não sei. E quantas vezes a gente que é pai, a gente quer tirar o livre-arbítrio dos nossos filhos, né? Quantas vezes nós que somos pais, totalmente limitados, gostaríamos que os nossos filhos fossem nossas marionetes. Porque seria muito mais fácil para nós, sim ou não? E Deus nos deu esse livre-arbítrio, Ele nos deu o direito para nós podermos o adorar, porque nós escolhemos isso, porque nós encontramos um propósito, porque nós encontramos um prazer em adorar e nos reunir como igreja do Senhor. E é esse lugar, queridos, que eu quero te convidar, que você comece a entender que tua vida tem um propósito. E o teu propósito é adorar o Senhor. O teu propósito é exaltar o Senhor. O teu propósito é anunciar Jesus. O teu propósito é pregar esse evangelho a todas as nações. E ali fala em Mateus 28:19, portanto vão, ide e façam discípulos. Ele deixa uma ordem muito clara. Então se você for olhar os verbos ali, né, vão, ide por todo o mundo, façam discípulos, batizem em nome do Senhor Jesus Cristo e ensine-os a guardar. Você vê que são verbos de movimento, de ação. Então você vê que há uma urgência, mas você nota que o verbo fazer está no imperativo.
Vão lembrar da aulinha de português? Imperativo é uma ordem, não é uma sugestão. Então o ide, o vão, é uma ordem do Senhor. E nós, muitas vezes, quando lemos esse texto, ide, fazei discípulos, nós achamos que Jesus está falando o quê? Então, querido, eu gostaria, se talvez você, sabe, se não for te incomodar, fale do meu nome. Oi, tudo bom? Oi, pelo amor de Deus, fala de mim. Muitas vezes a gente acha que nós servimos um Deus fraco. Muitas vezes nós achamos que nós servimos um Deus carente, que fica insistindo para que nós façamos aquilo que nós fomos criados para fazer. E aqui é muito claro, em nenhum momento Jesus sugere, em nenhum momento ele fala, você que é evangelista, você se não for te atrapalhar, se não for te indispor com a tua família, fala do meu nome. Não, ele fala, ide e fazei discípulos, é uma ordem, doe a quem doer. Então você e eu precisamos nos revestir dessa autoridade, homem e mulher de Deus, e começarmos a anunciar o Evangelho para que Jesus volte, para que você veja, olhe para pessoas e veja, olha, um dia eu orei por você e hoje tua família foi restaurada. Um dia eu orei por você, um dia, lembra quando eu te abracei na igreja, você chegou num dia tão ruim e hoje você vê essa pessoa curada, transformada pelo poder do Senhor, seja aqui na nossa igreja ou seja nas nações. Nós precisamos ter uma visão um pouco maior do reino de Deus, meus queridos. Nós precisamos ter uma visão menos egoísta de quem Deus é e qual é a nossa relação para com Deus. Nós precisamos parar de achar que Deus está implorando. Ele nos clama, Ele fala, se você for meu filho, vá. Se você é meu filho, me obedeça. Então, é diferente. E eu quero, como pastor dessa casa, te falar, meu irmão, minha irmã, está na hora de nós nos despertarmos para evangelizar. Está na hora de nós nos despertarmos para anunciar o Evangelho da salvação. Está na hora de nós anunciarmos que a casa do Senhor é o lugar mais seguro, onde você e a tua família podem estar. Nós precisamos parar de sermos egoístas, de achar que isso daqui é só para nós, como um grupinho fechado. Não, essa casa de oração foi feita para abrigar dezenas, centenas ou milhares de pessoas que precisam ter um encontro com Jesus, que da mesma forma como você foi amado, como você foi perdoado, centenas, milhares de pessoas também precisam ser amados, perdoados e encorajados a não desistir. E tem centenas, milhares de casamentos sendo arruinados na nossa cidade hoje, e você pode ser a resposta de Deus para alguém. Tem pessoas hoje em bocas de fumo, em casas de prostituição, e você pode ser voz profética do Senhor para mudar essa realidade. Você que estuda, você que é adolescente, você que é jovem, você que trabalha numa escola, tem crianças hoje tendo suicídios, sofrendo bullying, tendo ataques de pânico, e você pode ser a resposta de alguém naquele ambiente de trabalho. A resposta, nós já sabemos, para as nações é Jesus, e nós temos essa resposta. A palavra é bem clara, vão e façam discípulos. Discípulos, não admiradores. Discípulos e não bajuladores. Discípulos e não seguidores em redes sociais. Discípulos de Cristo e não de nós mesmos. É isso que Jesus nos chamou, para sermos pequenos cristos ou verdadeiros cristãos. Meus queridos, Jesus nos convoca para que nós façamos discípulos de Jesus, e não apenas pessoas que conhecem uma historinha. Nós precisamos ser comprometidos com o Evangelho. Nós precisamos ser pessoas que cresceram espiritualmente. São pessoas que aceitaram a viver renúncia, como por exemplo, você nessas 3 semanas, você renunciou carne, doces, pães, massas, por amor a Cristo. Não por amor ao pastor, não por amor à igreja, não por amor ao teu líder de célula, mas por amor a Cristo. Sabe, queridos, a minha oração, quando eu ouço uma palavra dessa, quando eu vejo essa grande comissão, que Deus nos livre de sermos uma igreja com muita adesão e pouca conversão. Que Deus nos livre de ser uma igreja com muito entretenimento
e pouca transformação. E que Deus nos livre de sermos uma igreja religiosa, que vive uma religião que afasta as pessoas, mas que nós sejamos homens e mulheres crentes de verdade, que amam o Evangelho, que são transformados por Espírito, que querem ser cada dia mais parecidos com Jesus, que abandonam voluntariamente uma vida de pecado, que se doam voluntariamente por vidas preciosas que estão chegando, que precisam ser amadas, assim como um dia você foi amado. Está na hora de nós começarmos a levar o reino dos céus para fora dessas quatro paredes. Está na hora de nós começarmos a mostrar que nós precisamos ser apaixonados e fascinados por Jesus e não pelas coisas do mundo, como nós cantamos nessa noite. Nós cantamos, eu quero estar nesse lugar onde o poder não me corrompe. E como nós vemos que pessoas têm sido corrompidas por poder, por riquezas e por prazeres. E é esse lugar que o nosso coração precisa estar na presença do Senhor para que isso não nos corrompa. Porque é fácil você falar de quem se corrompeu, mas a palavra de Deus nos fala, aquele que pensa estar em pé, cuide para não cair. E é esse o lugar que nós precisamos estar, baseados no Senhor. Terceiro pilar é a abrangência. Mateus 28:19, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Foi ampliado o domínio. Antes eles estavam só restritos lá em Jerusalém, mas agora o Evangelho precisa ser espalhado em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Nós hoje somos os confins da terra, e fala sobre nações. Nações no grego é etnos, que vem a palavra etnia, ou seja, um grupo de indivíduos que compartilha a mesma localidade, língua e cultura. E aí que a coisa fica interessante. Se você for olhar na ONU, hoje, nós temos oficialmente reconhecidos 193 países reconhecidos pela ONU, mas há cerca de 13 mil etnias distintas conhecidas. Ou seja, a Índia tem 1,4 bilhões de habitantes, e só na Índia encontramos 4.600 etnias. Não precisamos ir tão longe. No Brasil, os povos indígenas, cada um é uma pequena nação, é um pequeno etnos, é uma pequena comunidade de pessoas que moram na mesma localidade, têm a mesma língua e têm a mesma cultura. E a palavra fala que todas as nações, não são todos os países, você percebe a diferença? O tamanho é maior. Mais pessoas precisam ser amadas, mais pessoas precisam ser impactadas, mais pessoas precisam ser conscientizadas, e é um desafio de aprender outras línguas, de enviar pessoas que vão fazer isso, e esse é o nosso desafio como igreja. Sabe, esses dias, mês passado, nós recebemos em casa o Eduardo e a Valéria. Eu conheço o Eduardo e a Valéria desde 2010, quando eu fui fazer um curso no Uruguai. Ela era estudante de medicina e ele tinha um chamado missionário muito claro, e tanto é que hoje estão. Depois a vida foi acontecendo, se conheceram lá, casaram, tem 2 filhos, o Miguel e a Liz, de 5 anos. E hoje esse casal está ali nos arredores de Belo Horizonte, amando os ciganos. Um povo difícil de ser amado. Um povo que tem uma cultura totalmente única. Então eles estão há quase 2 anos ali, aprendendo a cultura deles, amando aquelas vidas, sentando à mesa com eles, para mostrar o reino de Deus. É um trabalho de formiguinha, e esse é um dos exemplos de pessoas que nós podemos orar, e de pessoas que nós, como igreja, precisamos começar a despertar e levantar ofertas missionárias, para levar o Evangelho onde nós não podemos ir. Tem lugares, queridos, que nós, como igreja, não conseguimos ir, mas nós podemos enviar ofertas e podemos enviar orações. Da mesma forma, na tua família, você consegue entrar onde talvez eu, como pastor, nunca entraria. No teu trabalho, você tem lugares que você vai acessar que teu líder de célula não vai conseguir. E é isso que eu gostaria que você começasse a entender, que o chamado de Deus não é
apenas usado um pastor, um líder, mas ele precisa de você para falar aquilo que você vive no teu ambiente, para você traduzir o evangelho para que as pessoas perto de você possam entender, ver que não é apenas uma historinha, mas é o evangelho de Deus deixado a nós, igreja do Senhor. E é isso que nós precisamos estar nesse lugar. Nós precisamos, igreja do Senhor, começarmos a intencionalmente nos posicionar para evangelismos locais, mas também como igreja do Senhor. E isso eu faço um apelo como um pastor dessa casa. Nós estamos começando a orar para que Deus nos dê 1, 2 projetos missionários, para que nós possamos orar, mas também que nós possamos ser generosos e contribuir financeiramente. Porque é a mesma coisa quando nós levamos uma cesta básica para uma pessoa que está passando fome. Não é só orar por ela. Nós levamos uma cesta básica, suprimos a necessidade física dela, mas também levamos a palavra de Deus. Quando nós oramos para o missionário, é a primeira parte, mas nós também precisamos fazer a outra parte, porque há uma gratidão na vida da igreja, quando homens e mulheres escolhem, abrem mão das suas vidas para servir pessoas que muitas vezes jamais seriam amados pelas igrejas tradicionais. Você entende o que eu estou dizendo, queridos? Está na hora de nós entendermos que a abrangência do reino aumentou. Quarto ponto, o quarto pilar da grande comissão são as implicações. Fala assim, no final do versículo 19, início do 20, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer o quê? Tudo o que eu lhes ordenei. Nós precisamos começar a mostrar um evangelho de obediência. Está na hora de nós começarmos a mostrar e discipular, batizar e ensinar. É um trilho, você vê que é um trilho de crescimento. A pessoa ganha para Jesus, vem a uma igreja e ela começa um trilho. Hoje nós começamos o nosso trilho de integração. Muitos de vocês estiveram conosco, outros não puderam estar nesse café da manhã, mas vão estar conosco na classe de integração. Quer dizer, é a porta de entrada dessa casa, onde você começa a entender qual é o seu papel para você ser conhecido por essa igreja e também para que nós possamos te conhecer. Antes de você servir, antes de você poder se envolver no ministério dessa casa, que você seja amado, que você seja acolhido, que você se sinta perdoado e impulsionado pelo Senhor para também anunciar as obras do Senhor. Amém, queridos? Então, para nós é uma grande alegria quando nós começamos um novo ciclo de integração, que é daqui 15 dias, começou nossa classe de integração, dia 9 de março, às 9h30. E esse lugar de participar, de se integrar, de fazer parte, e não ser apenas mais um espectador, mas ser sim um discípulo, porque o chamado é para todos nós. É interessante que o marco inicial foi o batismo e logo em seguida o ensino. Precisa haver uma marca distinta nas nossas vidas e depois conhecer mais o Senhor, amar mais a presença do Senhor, para que nós consigamos ouvir a voz do Senhor e obedecer. Sabe, queridos, assim como toda pessoa vem de uma família, todo ramo frutífero está conectado a uma árvore, como nos disse João 15, todo aquele que estando em mim, ligado em mim, vai dar fruto, e todo aquele que não está em mim, não dá fruto. Nós precisamos estar conectados, nós precisamos estar ligados uns aos outros, e toda ovelha precisa fazer parte de um rebanho, e toda ovelha precisa de um pastor para cuidar da vida dela, para alimentar a vida dela, mas também para direcionar, para corrigir e para sarar suas feridas. E é isso que nós entendemos, que nós precisamos ser, sabe, queridos, como pessoas que não são apenas ouvintes, mas praticantes. Tiago 1:22 fala, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Uma forma fácil de você entender, se você gosta de algum esporte, o jogador, vamos pensar um jogo de futebol, um jogador não é famoso, bom, porque ele fala assim, eu vou ser jogador, vai lá, compra a camisa do time, coloca nela e ele vira um jogador de excelência? Não, ele precisa o quê? Ter talentos, ele precisa praticar, ele precisa fazer outras coisas além do jogo propriamente dito. Ele não pode
Perdão, ele não pode simplesmente chegar no jogo e jogar, ele tem que passar por todo um trilho, por todo um crescimento, por toda conhecer as regras do jogo, para aí sim ele ser alguém que possa se destacar. Queridos, o Senhor não te chamou apenas para torcer por um time, o Senhor não te chamou apenas para você comprar uma camisa, mas o Senhor te chamou para entrar em campo. O Senhor está chamando você e a mim para entender qual é o seu papel nessa casa, entender o seu papel no reino e entrar em campo e não apenas ficar lá na arquibancada vaiando. Sabe que tem uma diferença gigante entre eu ser praticante, é aquele que está lá jogando, que está lá envolvido. Se ganhar é nossa vitória, se perder é a nossa perda, é aquela pessoa que está pagando um preço. E é muito mais difícil do que ficar apenas uma arquibancada e falando, eu faria diferente. E, errou ali, aquele jogador é ruim. Sabe aquelas pessoas que são ótimos comentaristas, mas nunca entraram em campo? E a gente tem que Deus nos livre de ser pessoas religiosas, que só ficam apontando o erro dos outros e não se comprometem com o reino do Senhor. Fala assim, Jesus, eu quero me comprometer com a tua obra. Que essa seja uma oração tua de todos os dias. Que você seja um praticante da palavra. E o quinto e último pilar, a condição. Mateus 28, 20. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Como Jesus podia falar? Daqui a alguns dias ele ia ser assunto aos céus. Como que Jesus ficaria com os seus discípulos até o final dos tempos? Por meio do Consolador, o Espírito Santo, que hoje está acessível a você e a mim. Está lá em Atos 1, fala assim no versículo 4, em certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes essa ordem, não saiam de Jerusalém, mas espere pela promessa do meu Pai, da qual eu falei a vocês. Então Jesus dá uma ordem novamente para eles, não se dispersam, não saiam daqui, continuem, eu vou ser assunto aos céus, mas não saiam disso, não percam o foco, igreja do Senhor. E o versículo 8 e 9 nos fala o quê? Porque mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, ele foi elevado às alturas enquanto eles olhavam e uma nuvem o encobriu da vista deles. Quer dizer, a última mensagem que Jesus deixou na terra foi: vão, ide, faça. Se mova, homem e mulher de Deus. Está na hora de nós entendermos esse papel. Está na hora de você olhar para a tua vida e começar a entender: eu poderia ter feito mais, eu posso fazer um pouco mais, eu posso me doar um pouco mais, porque muitas pessoas hoje estão morrendo, literalmente, não apenas espiritualmente, mas morrendo fisicamente. Eu não sei se você tem essa impressão, mas de um tempo para cá, parece que toda semana morre 1, 2 pessoas em acidentes perto da gente. Não é uma impressão estranha? Eu gosto muito da parte de aviação, eu nunca vi tantos acidentes aéreos acontecendo, um tão perto do outro. Queridos, isso não é uma coincidência. Pessoas estão literalmente morrendo, indo para o inferno sem Jesus. E esse sangue pode ser cobrado de você e de mim, se nós não anunciarmos o poder do Evangelho de Deus. Queridos, eu quero te convidar nessa noite a você relembrar essas 5 verdades. Primeiro, a autoridade para irmos vem de Jesus. O propósito é fazermos discípulos. A abrangência é o mundo inteiro, a partir do lugar onde nós estamos. As implicações demonstram o nosso compromisso de vestir a camisa e entrar em campo. E a condição é o poder do Espírito Santo, de anunciar, de sermos empoderados pelo Senhor. Eu quero assistir um pedaço de um filme, é um filme de 1993. É um filme que se você nunca assistiu, vale muito a pena assistir, que chama A Lista de Schindler, um dos maiores ganhadores do Oscar. E eu quero assistir um trechinho e depois eu quero orar com você sobre isso.
escrevemos uma carta, tentando explicar as coisas. No caso do senhor ser capturado. Todos os operários assinaram. Obrigado. Está em hebraico. O Talmud diz: aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Salvado mais. Eu podia ter salvado mais. Eu não sei se ao menos... Oscar, aqui estão 1.100 pessoas que estão vivas por sua causa. Olhe para elas. Se eu tivesse guardado mais dinheiro. Eu joguei tanto dinheiro fora. Você não tem ideia. Se ao menos... Haverá outras gerações por causa do que o senhor fez. Não fiz o suficiente. O senhor fez muito. Esse carro... Guedes teria comprado o carro. Por que fiquei com ele? 10 pessoas só nesse carro. 10 pessoas. 10 pessoas a mais. E isto, 2 pessoas. É de ouro. Mais 2 pessoas. Eu teria conseguido 2 pessoas. Uma a mais, pelo menos. Uma pessoa. Uma pessoa, Esther. Por isto. Eu podia ter salvado mais uma pessoa e não salvei. Eu não salvei. Eu não salvei. Eu poderia ter salvado uma pessoa a mais. Queria te convidar você a ficar em pé. Esse é um filme que me move muito. Eu assisti em 93, e quando eu estava assistindo de novo esse trecho, não tem como a gente não pensar. Não é um faz de contas. Não é uma historinha baseada em nada. Mas um homem que era rico, influente, e que decidiu
abriram a fábrica e salvou mais de 1.100 pessoas do campo de extermínio de Auschwitz. Porque ele se levantou. Ninguém teria falado se ele não quisesse ter feito nada. Como centenas ou milhares de outros empresários alemães que não fizeram nada. E milhões de judeus foram mortos. Quero te convidar nessa noite, Igreja do Senhor, a sermos como Oskar Schindler, a sermos homens e mulheres que entendem um chamado, a sermos homens e mulheres que decidem viver o Evangelho, que escolhem de forma intencional não ser corrompido pelas coisas desse mundo. Quero te convidar nessa noite, meu irmão e minha irmã, para nós pararmos de sermos apenas frequentadores de uma linda igreja e sermos despertados a anunciar um testemunho, um chamado que é para todos nós. Está na hora, meu irmão e minha irmã, de nós nos colocarmos nesse lugar e falar: Jesus, eu posso salvar uma pessoa. Você pode levantar a tua mão e falar assim: eu posso, Jesus. Me ajuda, Jesus. Começa a colocar teu coração nesse lugar. Começa a pensar pessoas que hoje estão indo para o inferno, porque você até hoje estava acovardado, porque até hoje você estava confortável, vendo pessoas indo para o inferno. Que você comece a declarar: Jesus, que isso seja quebrado em mim nessa noite, que ao longo, a partir de hoje, eu sou um novo homem, uma nova mulher, eu sou uma pessoa comprometida com o Senhor, eu não aceito mais pessoas perto de mim indo para o inferno. Não aceite mais pessoas que estão morrendo hoje porque você não se levanta, homem e mulher de Deus. Está na hora de a gente parar de brincar de ser igreja. Está na hora de sair desse banco de acusação. Está na hora de você mudar a tua boca, o teu linguajar, e começar a ser alguém que contribui com o reino, que une o reino. Que Deus tire todo o pensamento de destruição da tua cabeça. Que o Senhor tire todo o espírito de divisão da tua mente, homem e mulher de Deus. Que o Senhor arranque de você o teu egoísmo nessa noite, de parar de olhar apenas para você e para as tuas necessidades. Saia dessa arquibancada e comece a viver, comece a bradar um novo cântico, comece a viver um novo evangelho, um evangelho prático, porque pessoas estão precisando ouvir falar de um Deus que ama, um Deus que perdoa. Jesus, tira de nós, tira do nosso coração, Senhor, todo espírito de divisão, tira de nós, Senhor, todo espírito de comparação, tira de nós, Senhor, todo espírito, ó Pai, apenas de críticas, de que eu sou melhor, de que eu teria feito diferente. Está na hora, Jesus, de nós sermos despertados, como diz Romanos, de sermos despertados de um sono e viver um evangelho prático. Jesus, essa noite nós pedimos perdão por tantas pessoas que já foram para o inferno, por tantas pessoas que talvez hoje não estão na casa de Deus, porque sementes de mentiras e enganos foram disseminados, usando bocas, usando pessoas que não tiveram sabedoria em compartilhar ou falar a verdade, ou distorceram a verdade. Oh, Jesus! Comece a colocar sobre nós um peso, comece a colocar sobre nós um temor, comece a colocar sobre nós, Senhor, uma responsabilidade por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós vivemos. Oh, Jesus, desperta em nós.